E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que mandava soltar todos os presos condenados em segunda instância. Toffoli alegou que a decisão do colega colocava em risco a ordem pública. A liminar poderia beneficiar 169 mil presos. Entre eles, o ex-presidente Lula, que foi condenado em segunda instância no caso do Tríplex em Guarujá e cumpre pena desde abril em Curitiba. A decisão do ministro Dias Toffoli veio horas depois da liminar concedida por Marco Aurélio. O presidente do STF afirmou que a decisão do colega vai de encontro ao que já foi decidido pela maioria dos ministros da corte sobre assunto idêntico e que essa decisão deve ser prestigiada. No início da tarde, o ministro Marco Aurélio Mello atendeu a um pedido feito pelo PCdoB há 8 meses. O partido alegou que a Constituição não considera culpado quem ainda tem recursos pendentes na Justiça. O ministro concordou, disse que a causa é urgente e decidiu sozinho suspender a prisão nestes casos e soltar todos que estejam presos nestas condições. O ex-presidente Lula seria um dos beneficiados. Na decisão, ele afirma que, ao tomar posse no tribunal há 28 anos, jurou cumprir a Constituição, observar as leis do país e não a se curvar a pronunciamento sem efeito vinculante, ou seja, que vale para todos, e que, de qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da cidadania, se é que continua sendo. Desde 2017, o STF enfrenta resistência para julgar o tema. A decisão de Marco Aurélio, no entanto, vem na véspera do recesso do Judiciário e 2 dias depois de o presidente do STF, Dias Toffoli, marcar o julgamento das ações que tratam sobre o assunto. Na decisão, Marco Aurélio diz ainda que, em época de crise, impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana. A defesa de Lula chegou a pedir à Justiça do Paraná que o ex-presidente fosse solto com base na liminar de Marco Aurélio. A juíza Carolina Lebos, no entanto, antes de decidir, pediu para ouvir o Ministério Público. Foi nesse meio tempo que o ministro Dias Toffoli derrubou a decisão. Assim, Lula continua preso em Curitiba. A discussão sobre prisão após condenação em segunda instância já tem data marcada para voltar aos holofotes. O assunto será julgado pelo Supremo no dia 10 de abril do ano que vem.